senhora delegada que atuou no caso, sim. teve todo um... Presidiu o inquérito, sim, da morte. A senhora recorda a conclusão que a senhora chegou à época? Recordo. Claro. Suicídio. 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 A senhora que recorda que no transcorrer desse processo houve um depoimento na mídia, se eu não me engano, não estou enganado, da Edelvânia com o antigo defensor dela, porque narrando que a senhora teria recebido alguma vantagem naquele inquérito. A senhora recorda disso aí? Eu recordo. Eu recordo que saiu na mídia, sim. A senhora recorda que foi essa investigação foi reaberta, a investigação da morte da Odilane? Foi reaberta. Foi a senhora que participou na condução dessa nova investigação? Não, fui eu, foi outro delegado de Santa Rosa, o delegado Marcos, se eu não me engano. E a senhora recorda qual foi a conclusão? Suicídio. Suicídio, tá. A senhora, quando fez a investigação da morte da Odilane, a senhora, naquele inquérito, procurou entender como é que era o relacionamento da Odilane com o Leandro e da Odilane com o Bernardo? Naquela época, acho que a gente não se aprofundou muito nisso. Muito nisso, não. E essa informação não veio hoje? A senhora tem alguma informação de como era o relacionamento da Odilane com o Bernardo? A gente tem algumas coisas com base em algumas testemunhas que falaram depois. Mas a gente, assim, ó, não se ateve muito agora no inquérito da morte do Bernardo, a gente não se ateve a isso. E a época, e como era o relacionamento do Leandro com o Bernardo, na época que a Odilane era viva? Algumas pessoas falaram que era um relacionamento bom. Se eu não me engano, sim. Não veio nada, vou te dizer, não me recordo nada que venha que desabonasse isso. Não me recordo que veio alguém que disse que tinha algum relacionamento que não fosse. Não me recordo. Tá. Acho que não. Tá. Delegada, a senhora falou que, dentre os meios de prova que a senhora utilizou, foi utilizada a interceptação telefônica. Nessas interceptações telefônicas, existe alguma conversa entre o Leandro e a Edelvânia? Não. Existe alguma conversa entre o Leandro e a Graciele que demonstre que ele estava planejando a morte do próprio filho? Eles eram um casal, doutor. Eles conversavam muito pessoalmente, por telefone, não. Isso que eu queria saber. A senhora refere que nestas interceptações, alguns familiares do Leandro, né, trouxeram informações que para a senhora são importantes, especialmente do conluio que a senhora refere entre os advogados. A senhora recorda o nome do parente, o nome dos parentes? Um deles foi o Andrigo. Andrigo Rebelato, se eu não me engano. Rebelato. É um primo dele. Primo do Leandro. Exato. Tá. Outro foi, acho que o Paulo Wilson também referiu. Só para os juros. A senhora, como a senhora conhece profundamente o processo, para a gente ir com calma, para os juros. Paulo e o Wilson são os irmãos? Irmãos. Tá. Eu tenho quase certeza. O Sérgio, padrasto, também falou. Tenho quase certeza. Falou com o filho dele, se eu não me engano, falou que já estava tudo acertado. A Simone, eu acho que também referiu em alguma conversa. Simone é irmã da Graciele. Tem mais, acho que basicamente esses aí que a gente... A mãe dela também foi interceptada, a mãe da Graciele também foi interceptada e creio que também tem alguma coisa nesse sentido. Tá. E na sua avaliação, estas conversas não deixam dúvidas da participação do Leandro? Doutor, no momento que eles falam abertamente, que eles não dão a entender, em primeiro lugar.
É só pegar as gravações e o senhor colocar. Eles não dão a entender. Eles falam abertamente, eles confirmam que os advogados já montaram, os advogados, Pompeuzinho, Jader e o Grapilha, como é que era o nome dele? Demétrios, já haviam conversado e acertado uma estratégia de defesa. Isso eles falam. Eu cheguei à conclusão, porque eles falam. Acertado uma estratégia de defesa em que inocentariam o Leandro porque ele ia arcar com a parte financeira para elas. Isso eles falam. Eles deixam claro, bem claro isso. Delegada, um fato como esse, ele é motivado por alguma coisa, no tocante ao Leandro. Né? Com certeza. Nós temos aqui a acusação do Ministério Público, tem os motivos elencados. Quais foram, ou qual foi o motivo, na sua avaliação, que fez com que um pai, na condição em que o Leandro se encontrava na cidade de Três Passos, nas palavras aqui do Ministério Público, tenha sido o grande... tenha tido amplo domínio do fato, tenha sido o mentor e o incentivador da atuação dos codenunciados. Quer dizer, o que motivou o Leandro a praticar esse fato segundo o seu entendimento? Motivou o fato dele considerar esse filho um estorvo na vida dele e da esposa dele. Ele sabia das ameaças de morte, ele tinha conhecimento das ameaças de morte, ele fazia o Bernardo se desculpar depois de ouvir tantas coisas. Então, esse desamor, esse ódio que ele mantinha, que percebemos através dos atos dele, é que motivaram, um dos motivos, então, para ele ter cometido. E o outro que a gente viu, várias pessoas falando, que a Graciele referiu, que eles tinham medo que quando o Bernardo fosse maior, pegava e fazia o quê? Ia retirar o dinheiro deles, ia gastar herança e alguma coisa assim. Esse também foi um motivo. Também pessoas referiram isso. A herança do que o Leandro ia deixar... Não, ele não ia se preocupar com isso, porque se ele deixasse a herança, ele da teria morto, né? Exato. Da Odilane. Tá, e aí isso que eu quero perguntar para a senhora, dessa herança. A senhora chegou a apurar o valor que tocaria para o Bernardo nessa herança? Não, porque o processo ainda não tinha terminado, eu não tive como avaliar isso, porque o processo estava em andamento. Naquela época, não. Estou falando pelo que as pessoas falaram e pelo que demonstraram. A senhora, me parece, assim, pelo que a senhora falou, que o motivo, digamos, mais forte seria o primeiro, que seria o fato de o menino ser, digamos, essa palavra utilizada, né, um estorvo. Exato. Um estorvo. Né? Um estorvo, que ela teria colocado ele contra a parede, no sentido de que ou ela ou ele, e que ele teria referido, não me deixa com essa bucha. No seu ele considerava o filho dele uma bucha, pelo jeito. Na sua conclusão, o Leandro odiava o filho? Na minha conclusão, ele tinha um desamor muito grande pelo filho. Muito grande. Muito grande. Muito